Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar início à nossa aula de hoje, nosso encontro, e a gente vai se conhecendo melhor ao longo do processo, mas eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou o professor Rogério, Histologia, trabalho com mais de diferentes disciplinas, ensino religioso, cidadania civil e também educação de jovens e adultos. Mas a minha disciplina do concurso é. Então, nós estamos aqui para aprender melhor o processo de ensino e aprendizagem. Ou melhor, desenvolver as habilidades que a gente vem construindo ao longo da nossa trajetória acadêmica e no magistério, na vida escolar. Bom, esse momento é um momento para vocês falarem um pouco de vocês, embora isso pode tomar algum tempo, durante a apresentação da aula de hoje, vocês poderão entrar lá no Jamboard e fazer uma apresentação por meio de imagens visuais, assim como eu fiz aqui com o modelo para vocês. Tá certo, gente boa? Eu fiz ciências sociais na UEL, depois mestrado e também doutorado em educação na UEM. Muito bem, gente boa. Esse momento é importante por quê? Porque é o momento onde a gente começa a ter a possibilidade de refletir sobre o processo de ensinar e aprender. Não é algo, não é uma tarefa fácil, como muitos pensam. Né? Se a gente tivesse muito claro o que é aprender, talvez a nossa aula pudesse ser organizada de forma que o aluno aprendesse mais. Então, a gente sabe que professores, ao longo do processo histórico, têm desenvolvido diferentes metodologias. E às vezes a gente fica engessado da maneira da qual a gente se dá melhor. Mas é sempre um desafio aprender novos caminhos, novos meios de tocar e gerar motivo e interesse no aluno. Ainda mais a gente que trabalha com conceitos científicos muito abstratos da sociologia, não é verdade? Então, eu quero convidar você a gente refletir durante esse tempo que vamos passar juntos. Você pode participar falando, trazendo material, discutindo com a gente, e fazendo uma atividade, colocando um experimento didático na sua sala e contribuindo da melhor forma que você encontrar para o melhoramento do grupo. Tá certo? Muito boa. Então, nessa aula de hoje, eu vou apresentar o material aqui agora, os slides, e vocês, então, terão a oportunidade de estar fazendo um acompanhamento comigo. Então, está aqui a nossa aula, né, de hoje em Cientologia, como quebra-gelo aqui, a Mafalda, sempre excelente, né? O tema da nossa aula é indústria cultural. Então, como que a gente pode, né, provocar no aluno a reflexão a respeito de como a gente vivencia a indústria cultural? Ou de como, né, partes da indústria cultural têm um efeito gigante sobre o nosso desenvolvimento cognitivo. Então, ela diz aí, né, ela vê televisão, use, compre, beba, coma, prove. O que eles pensam que nós somos? E o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos. Muito bom, não é verdade? Então, como eu disse a você, nesse período de acolhimento, você pode entrar nesse link aí no Jamboard. Eu coloquei lá uma forma mais didática ou mais, sei lá, mais tranquila de se expressar e de identificar. Todos podem entrar lá e fazer da mesma forma, ok? Muito tranquilo isso aí. Vamos que vamos. Lembrando que as nossas aulas serão sempre num horário definido, nesse horário, e é importante que nós mantenhamos pontualidade, né? Que a gente tenha um foco, uso das metodologias, tá? E não deixe de usar tecnologia, já que o nosso aluno, diferente de mim, por exemplo, é digital. Eu sou imigrante digital, tá certo? Bom, o tema da aula é indústria cultural e como é que a gente vivencia a indústria cultural em nós. A BNCC traz como descritor, né, que é importante a gente compreender sobre a indústria cultural e as relações que existem nos meios de comunicação em massa. Né? E
como isso afeta a minha vida, né? Afeta o meu dia a dia, afeta o meu cotidiano e como que eu consumo em relação a esse afeto. Então, é importante perceber que, nesse contexto, eu não consigo viver fora, né, do que se tem por indústria cultural. A gente já viu em outros contextos o que é cultura. Você vai trabalhar com um aluno que é cultura, o que é identidade cultural, o que é cultura popular, mas aí você vai entrar no que é cultura de massa. Que é a cultura, é aquilo que você, né? A cultura de massa. E como que a indústria cultural se apropria da cultura de massa, utilizando os meios de comunicação em massa para alcançar os seus objetivos, né? Que estão plenamente esclarecidos no capitalismo, que é o lucro. Bom, a partir daí, você pode levar o aluno a refletir, né, que tudo que a gente consome, em certa medida, é cultura de massa e influenciada pelos meios de comunicação em massa. Tá? Então, depois de apresentar para o aluno, né, o que é a escola de Frankfurt, um conceito importante construído por essa escola, que é da indústria cultural, a questão do conceito da ideologia, que é um conceito chave dentro da nossa disciplina, da nossa ciência, tá certo? É permitir que o aluno identifique quais são os meios de comunicação em massa, como que a indústria provoca ele, como que a indústria afeta o seu dia a dia, e provocar ele, trazer problematizações, perguntas problematizadoras. Como que ele, esse aluno, pode não ser influenciado, já que ele está imerso numa cultura globalizada, pelo feito das tecnologias. Então, ele permita que ele repita, né, que ele pense, que ele provoque, né, quais são os meios de comunicação em massa e como esse meio. E aí, eles vão chegar nas redes sociais. E as redes sociais para nós, um importante elemento, né, de sociabilidade. Mais do que nunca, a gente tem sofrido muito com as redes sociais. Há pesquisas muito sérias sobre as redes sociais e o impacto dela na sociabilidade e na questão do desenvolvimento cognitivo. Então, perceba, nós, nesse trabalho que a gente vai desenvolver com o aluno, depois de levar ele a compreender, a refletir o uso das redes, esse artigo, né, que está na BBC sobre geração digital, porque pela primeira vez filhos têm TI, né, coeficiente intelectual inferior dos pais. Né? O artigo está trazendo à baila, trazendo para nós uma reflexão, uma entrevista com um cientista que fez essa pesquisa, o como o uso excessivo, o mau uso das telas afeta o nosso desenvolvimento cognitivo. Então, quando chega nesse momento com o aluno, né, a gente pode, no primeiro momento, levar os alunos lá para o Jamboard. Como que ele usa as redes sociais? Ou fazer uma pesquisa, né, com abordagem, que é a minha sugestão, fazer uma pesquisa com abordagem quantitativa e qualitativa. Quantitativa, quais redes ele usa? Quanto tempo ele passa? E depois, por que ele usa essas redes? E quais impactos ele consegue perceber das redes após a leitura, a compreensão do conceito de consumo de massa, da indústria cultural e do artigo proposto pelo cientista? Essa é a reflexão que a gente pode fazer com os nossos alunos. A gente vira um produto da massa. Porque muita coisa que a gente vive não é o gosto da massa, mas é o gosto inserido da massa. Então, a minha sugestão de atividade é que se faça um trabalho em equipe, vocês agora, né? Eu estou realizando esse trabalho com vocês. E depois a gente vai para a sala verificar como que é a processualidade dessa atividade. Então, quais são as redes? Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp e tantas outras. Faz a pesquisa. Elabora um questionário quantitativo sobre a rede. Depois, depois de trazer os dados, elaborar esses dados, apresentar os dados, a gente volta para a sala e faz uma pesquisa qualitativa.
O porquê disso? O que isso gera em nós? O que a gente perde no muito uso da rede? Essa é a proposta. Né? Uma forma que você tem para usar isso é usar o formulário do Google Drive para fazer as pesquisas, usar o Canva, o PowerPoint, né? O Kahoot e outros aí que você pode utilizar, tá certo? Então, o nosso plano, esse trabalho vai ter, você pode fazer em grupos de 3 pessoas, tá certo? E vai entregar individualmente para o formador. Você vai compor 40%. Então, no nosso plano de aula, né, deve ter claro qual é o nosso objetivo. Trazer a realidade do aluno. O problema. Qual é o problema? O mau uso das redes tem um efeito nocivo, que é o quê? É, a, o não desenvolvimento é, cognitivo do aluno, por quê? Porque tudo que ele vê ali é efêmero e rápido. E ele não é democrático, ele não participa da construção daquele conteúdo. Então, o conteúdo em si, o que você vai propor para o aluno? A questão que eu estou sugerindo com vocês, fazer um trabalho de pesquisa quali-quant, tá certo? Fazer o que você acha que tem que ser adaptado em relação ao seu contexto de sala de aula, tá? E depois, como você vai fazer a avaliação disso? E a gestão do passado, tá ok? A gente vai estar discutindo isso ao longo desse processo, mas por enquanto a gente fica por aqui. Um abraço. Tchau, tchau.